Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje iremos meditar naquela passagem conhecida de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 seguintes até 37. É a parábola do bom samaritano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando sempre que a palavra ela é uma pessoa, é o Verbo, é o Logos de Deus. A palavra de Deus que deseja iluminar a nosso ser, iluminar, nos dar direcionamento. A palavra é o Cristo. Então, quando você for na palavra, lembre-se que você vai encontrar com uma pessoa. Você precisa ter o desejo no coração de buscar a verdade. Nós temos, por causa do nosso amor próprio, queremos sempre buscar a nossa satisfação. Precisamos buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Buscar, conhecer, amar e praticar essa verdade. E a palavra nos fala. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo com a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus retomou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem passou longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão, aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou sobre o seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu ao dono da hospedaria, recomendando: cuida dele, e o que gastares a mais, eu pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta passagem desse lindo evangelho, nós vemos várias verdades que precisamos meditar. Mas eu quero ficar naquilo que foi um grande ensinamento de um grande doutor da igreja, Santo Agostinho. Quando ele, meditando nessa passagem, ele traz alguns ensinamentos doutrinários para nós. Ele coloca aqui como primeiro, o bom samaritano é o próprio Cristo. Esse samaritano é o próprio Jesus. A hospedaria é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, apostólica, romana. E aí esse que está machucado à beira da estrada, somos nós, somos os pecadores. Essa ferida é o que o pecado deixou em nós. Ele faz uma analogia, ele deixa um estudo para nós, dizendo que esses assaltantes é o próprio Satanás, que bateu, que roubou e que feriu esse homem, essa pessoa, e ele estava ali à beira do caminho. Mas antes mesmo, para a gente entender o contexto,
e a gente mergulhar um pouquinho com a luz da graça, lembra-se, fala que um certo homem, então esse homem é você, sou eu. Esse homem, Santo Agostinho fala que esse homem primeiro é Adão, que estava em Jerusalém. Jerusalém, biblicamente, tem um significado para nós da cidade da luz, da cidade santa, a cidade do grande rei, é a cidade da promessa. Tanto que vários doutores da igreja, os santos, os padres, o tempo da patrística, eles vão dizer que essa Jerusalém, a Jerusalém celeste, nos lembrando sempre da vida eterna do céu. Diz que ele estava em Jerusalém e ele desceu para Jericó. Essa descida, é esse pecado quando o homem cai. Jericó é talvez hoje a cidade mais antiga que nós temos. Lembrando-nos que o pecado é esse antigo, é esse velho, é o homem velho, é o homem que está no pecado. Então significa que está na Jerusalém celeste, estava na graça, estava na luz e desceu, foi para o pecado. Jericó está muito baixo. Se você tiver a oportunidade de ir lá para a Terra Santa, em relação a Jerusalém, Jericó está lá embaixo. Então, desceu, mas num significado espiritual. Se eu estou na graça, eu tenho que estar sempre na vida de oração para eu não descer, para não ir para Jericó, para não sair da graça, para eu não sair da luz, para não perder a graça santificante e ficar caído como este homem estava caído. Mas graças a Deus, o bom samaritano foi ao encontro. Nós vemos na passagem que um sacerdote passou distante, passou longe. Veio um levita e também viu, mas foi embora. Até que um samaritano, e o samaritano na época, judeus, havia uma briga entre samaritano e judeu. Judeu não aceitava o samaritano. E foi um samaritano, foi um estrangeiro. Foi Jesus, que era considerado por muito um estrangeiro. O povo judeu não queriam aceitar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, que é o médico das nossas almas, ele foi ao encontro do pecador. Assim é a graça. Quando você se arrepende, quando você permite esse amor de Deus tocar o seu coração, você se arrepende e vai buscar na confissão. Se você está em pecado mortal, se você está como esse homem caído, e lembre-se que fala aqui da hospedaria, dentro do ensinamento de Santo Agostinho, Jesus deixou a igreja para nós, Jesus deixou o sacramento, Jesus deixou uma doutrina, e a verdadeira doutrina é essa doutrina que ilumina, são as verdades que você como católico não pode deixar. Vem a perseguição, vem o sofrimento, você precisa ficar com a verdade. Nossa Senhora, ela tem falado nas profecias, ficai com a verdade de 2000 anos, conhecer a verdade. Busque numa vida de oração, numa busca de meditação, busque conhecer a verdade, busque estudar a sua fé, pelo menos o catecismo da Igreja Católica, para você conhecer a importância e a eficácia do sacramento. O sacramento, quando você vai buscar na confissão arrependido, com a contrição, com a dor do pecado, a dor na sua alma por ter ofendido nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você se derrama na presença de Jesus, na pessoa do sacerdote, você recupera a graça. É isso que Jesus está deixando para nós como ensinamento, a importância. Caiu no pecado, se arrependa. Mas não afaste dessa hospedaria, não afaste dos cuidados do médico, do bom pastor. Não fique sem a verdade, não fique sem essa intimidade com Jesus Cristo, queira crescer. E lembre-se que foi Jesus que tomou a iniciativa. Na história da salvação, sempre, se você estudar de Gênesis até Apocalipse, se você estudar a Sagrada Tradição, foi Deus que sempre tomou a iniciativa. Não há merecimento da nossa parte. Deus criou o homem porque Ele nos ama. Deus não precisava ter criado o homem. Deus sempre tomou a iniciativa. Quando o homem cai no pecado, Deus ele vai e suscita os reis, suscitou os juízes, os patriarcas. Deus foi conduzindo ao homem até na plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo. Envia o seu filho que se encarna por obra do Espírito Santo, seu filho se faz homem sem deixar de ser Deus.
tudo buscando nos salvar. Sempre Ele toma iniciativa. Não pense você, não pense eu, com o nosso orgulho, que foi eu que escolhi Deus. João 15,16, não fosses vós que me escolhesse, fui eu que te escolhi. É Jesus que toma iniciativa, é Jesus que quer atrair o homem sempre à sua intimidade. Oséias capítulo 2, versículo 14, eu te atrairei e te conduzirei até o deserto e falarei ao teu coração. É Jesus. Esse é o bom samaritano, que ele foi até o pecador. Até porque nós não temos forças para ir até Jesus. Ele precisa nos atrair, Ele precisa nos conduzir sempre até a hospedaria. É Ele que nos atrai até a Eucaristia, é Ele que nos atrai até o seu sacrifício na Santa Missa, é Ele que nos atrai a uma intimidade com Ele, é o amor dEle que nos atrai sempre a conhecer a verdade. Nós somos fracos, nós somos pecadores. E a nossa inteligência, por causa do pecado original, São Paulo vai falar, a vossa inteligência está obscurecida. Nós somos aquele cego do Betsaida, nós somos aqueles cegos de Jericó, que precisamos estar sempre gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus vai. Jesus sabe da nossa fraqueza, Jesus que conhece a nossa limitação, como ele vai até nós, ele se aproximou, ele aproximou dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Meu irmão e minha irmã, deixe o médico dos médicos tratar hoje as tuas feridas. Quantas pessoas que não querem deixar Deus entrar na vida. Jesus é aquele lá de Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato, e quem abrir a porta, entrarei e juntos cearemos. Eu com ele e ele comigo. Deixa hoje, deixa a graça que pode estar tocando você agora nesse ensinamento, deixa a graça que está tocando a sua alma, o seu coração, abaixa o orgulho, a soberba, se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, como o nosso primeiro Papa São Pedro nos ensina e nos exorta na sua carta primeira. Se humilha hoje na presença de Deus que te visita. Ah, mas Deus não me visita, estou sofrendo, estou doente. Deus está visitando você nessa doença. Deus está visitando nessa humilhação. Deus está te visitando hoje nesse desprezo. Mas você não abre, você não se abre à graça. Deus hoje quer tratar das tuas doenças, das tuas enfermidades espirituais, mas Ele não vai invadir. Ele só quer uma coisa de você e de mim, só uma coisa. Cooperar com a graça. E lembre-se que até cooperar com a graça tem a ajuda dele. Até mesmo você que tem uma vida de oração, não é mérito. É a graça de Deus que tocou você, é a graça de Deus que te movimenta, é uma graça atual que ilumina a sua inteligência, que convida a sua vontade e que a graça santificante vai se aperfeiçoando e crescendo dentro desse organismo sobrenatural que nós já falamos um dia. Então, tudo é graça. Hoje é dia de você louvar a Deus, louvar o bom samaritano. Se você está muito tempo distante da Eucaristia, busque um sacerdote para a confissão. Não se justifique. Não seja como esse que foi tentar pegar Jesus nas palavras e se justifica depois que Jesus falou, vai e faz o mesmo. Não tente justificar os teus erros, pare de justificar os teus pecados. Não justifique mais, se humilhe e deixa Deus te conduzir para essa hospedaria que a igreja é a única igreja que Jesus Cristo fundou. Jesus nunca ensinou que todas as religiões se salvam. Jesus nunca ensinou que existem outras igrejas. Jesus nunca ensinou que existem vários caminhos para o Pai. Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.